Eu já vou passar a palavra para o nosso querido Jorge Alahá, para ele fazer aquela explanação inicial de alguns minutinhos, e aí a gente vai para o Pinga Fogo, as perguntas. Jorge, mais uma vez, obrigado e é com você, meu amigo. Olá, boa noite para todos os que nos assistem. O nosso comentário de hoje, para começarmos as nossas conversas desta noite, é direcionado para as famílias que, nesse momento, estão experimentando a dificuldade decorrente do processo de luto, que é consequência desse fenômeno da pandemia que estamos passando. Estamos hoje no país com uma quantidade significativa de pessoas que estão perdendo seus entes queridos para a doença que tem se alastrado de maneira muito significativa no nosso país e no mundo como um todo. E não somente aqueles que estão perdendo seus parentes em função do Covid-19, mas todas as famílias que, de uma forma ou de outra, estão perdendo seus entes queridos. Neste particular, a doutrina espírita nos esclarece que, diferentemente daquilo que nós nos costumamos a aceitar, a vida, na verdade, não termina no túmulo. A vida prossegue sempre. E a imortalidade da alma, um dos princípios mais essenciais, basilares da doutrina espírita, é o grande instrumento de consolo que o Espiritismo possui para esses nossos dias de sofrimento. Consolo por diversos aspectos. Consolo por entendermos que temos uma alma, que não somos apenas o corpo que observamos, mas somos dotados de uma parte imaterial, sobrevivente à morte, sobrevivente a todas as coisas, e que conserva a sua individualidade e que, portanto, após aquilo que nós chamamos de morte, mas que o Espiritismo conceitua como sendo desencarnação, nós continuaremos a ser quem somos. Continuaremos a demonstrar amor pelas mesmas pessoas. Continuaremos a ter os mesmos valores e as mesmas conquistas intelectuais e morais. Ou seja, a vida prossegue para sempre. E essa verdade não é uma verdade apenas da doutrina espírita. É uma verdade que atravessa os séculos e os milênios, porque desde as épocas mais remotas, essa verdade já era sabida. O que o Espiritismo faz é sacudir a nossa descrença, é acender em nós a certeza da imortalidade, que transforma as nossas existências. Porque a partir do momento em que eu descubro que eu sou, sim, uma alma imortal, muitas coisas se transformam no meu existir. A primeira delas é a dimensão dos problemas que temos. Quando eu acho que eu sou apenas corpo, os meus problemas tomam absolutamente toda a dimensão do meu ser. Mas quando eu descubro que, na verdade, eu sou mais do que o corpo, eu consigo perceber efetivamente que as coisas que nós atravessamos na vida são apenas passageiras. Nós descobrimos que a grandiosidade dos nossos problemas, elas diminuem à medida que eu compreendo que eu sou muito maior do que esta existência carnal que eu estou tendo. A partir daí, eu considero que aquilo que passo é apenas um pequeno e estreito espaço de tempo naquilo que nós chamamos de vida, que é muito maior do que a existência corporal. Nossas vidas imortais caminharão pelo infinito, e isso faz com que o primeiro sentido de consolo que nós temos é a respeito da grandeza daquilo que nos desagrada. Tudo isso perde muito da representatividade. A segunda coisa que modifica nas nossas vidas é que as pessoas que nós não gostamos e que nós queremos nos vingar, que nós odiamos, elas também não morrerão. Por isso, nós precisamos mudar as nossas vidas, transformar os nossos corações para sermos almas libertas.
Se não fosse essa compreensão, nós poderíamos ser espíritos muito mais amargos. Mas ao descobrirmos a imortalidade da alma e a grandeza de tudo que significa viver para sempre, os nossos conceitos sobre perdão, eles se alteram profundamente. Mas talvez nada que a imortalidade da alma nos traga de consolo seja mais extraordinário do que a compreensão de que os nossos entes queridos vivem, de que a morte não tem o poder para separar os corações que se amam, e que os nossos filhos, que nos precederam na viagem para o mundo espiritual, esses nos aguardam. Esses que constituíram as nossas famílias corporais, com a morte, passam a ser das nossas famílias espirituais, grupos perenes de espíritos que se amam e que se gostam. Nossos filhos, nossos parentes, aqueles a quem amamos permanecem vivos a nos aguardar para o momento sublime do reencontro no mundo dos espíritos. Não cabe, pois, a nós o desespero, cabe a saudade. Não cabe a blasfêmia e o apego excessivo, mas a reflexão sobre a mudança dos nossos dias em favor de uma compreensão mais plena. E não cabe a ruptura com o nosso futuro, olhando apenas para o passado, porque por sermos almas imortais, precisamos dar sentido às nossas existências. E mesmo com a amarga dor da perda dos entes queridos, com o consolo da imortalidade que o Espiritismo nos concede, nós conseguimos a força suficiente para nos levantarmos diante da vida, e ainda que tenhamos os corações feridos e sangrando, estamos, depois de passado o nosso período de luto, aptos para retornar à estrada e continuarmos a semeadura do bem para a qual fomos convocados, cuidando dos nossos entes queridos, agasalhando debaixo do nosso seio aqueles que Deus nos confiou e permitindo a cada um de nós o grande trabalho de transformação íntima, que é a convocação maior que a vida nos faz, a despeito das provas que nós possamos atravessar. Então, que nesses dias de dor, que nós relembremos o sentido da imortalidade, que nós recordemos a grandeza do que significa esse existir. E se isso se torna para nós uma imagem apagada, recordemos Jesus no domingo pela manhã, do fulgor de um jardim extraordinário, vencendo a morte e saindo do sepulcro e anunciando a Maria de Magdala que ele havia vencido todas as dificuldades da vida. Vai, Maria, e diz aos meus irmãos que eu os aguardo na Galileia. Que a certeza da imortalidade retire de nós as angústias mais pesadas e que, através do consolo que o Espiritismo possa nos conceder, façamos uma nova história. Comecemos de novo, reequilibremos os nossos passos, enxuguemos as nossas lágrimas, tenhamos saudade, mas marchemos em frente, seguindo na certeza de que os nossos amados nos aguardam para o reencontro feliz do futuro próximo. Muito bem, Jorge Alahá. Ouvindo você fazendo essa fala inicial, a gente percebe, porque a gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora ou vão ouvir depois, e elas não sejam espíritas, né? Então, assim, o sentimento de dor, aquele momento do luto, ele faz parte mesmo, né? A situação é a gente saber lidar com esse momento, né, que tem uma duração, superar e continuar o trabalho evolutivo que nós que caminhamos na Terra temos ainda para fazer. Aquele que retornou à pátria espiritual também vai continuar o seu desenvolvimento. O que a gente tem que saber compreender, né, Jorge, é essa situação de, igual você estava falando, né, de não ficar, vamos dizer assim, com aqueles pensamentos. Amargurado. Isso, você pode até ficar um pouquinho, né, porque, ou assim, triste, né, mas a gente sabe saber que isso não pode ser para sempre, vamos dizer assim, né? E lembrar do nosso ente querido com carinho, porque ele sente as nossas vibrações, né, Jorge?
Na verdade, a literatura espírita ela traz três conceitos, três conselhos, na verdade, muito importantes para a questão da desencarnação. O primeiro é não permitir com que a saudade nos faça caminhar na direção do desespero. A gente pode e deve, evidentemente, sentir saudade dos nossos entes queridos. Ora, se quando um filho viaja para fazer um curso fora, a gente sente saudade, que dirá com a partida da chamada desencarnação. Então, sentir saudade é justo, chorar de saudade é justo. O que nós temos que evitar é o choro desespero, aquele que nos retira da lucidez e que nos arranca a capacidade de pensarmos com acerto. Quando nós fazemos uma ruptura com Deus, quando passamos a odiar o Criador, queremos negar a existência da vida após a morte, queremos nos afastar do caminho que a religião nos propõe. Todos esses fenômenos, eles são fenômenos que eles não são saudáveis. Por quê? O Espiritismo nos explica que quando a gente passa para o desespero, nós nos perturbamos e corremos o risco de perturbar o nosso ente querido, o nosso parceiro ou o nosso filho que seguiu para o mundo espiritual. Então, a gente se perturba aqui e perturba o outro lá. Mas quando a gente sente saudade, a gente ora, a gente ajuda também o equilíbrio do outro do lado de lá. Esse é o primeiro conselho. O segundo é nós não fazermos da nossa casa um museu. Há pessoas que trancam o quarto e não acessam mais e deixam as coisas como estavam. É razoável que a gente faça isso num primeiro movimento. A gente não quer nem entrar, a gente não quer mexer, a saudade está muito forte. Mas depois de passado um período que varia de pessoa para pessoa, nós temos que enfrentar a realidade. Abrir o guarda-roupa, retirar as roupas que não serão mais usadas. Essas roupas que não serão mais usadas, elas têm utilização para outras pessoas, que podem se utilizar delas. Então, as coisas que não vão poder mais ser utilizadas, a gente passa. Mas os objetos que eram de muito afeto, a gente guarda. Afinal, é uma pessoa querida, então a gente guarda algumas coisas. Mas não dá para fazer da casa um museu. Esse é o segundo conselho. E o terceiro é que a gente não esqueça que nós temos outros para cuidar. Às vezes temos vários filhos e passamos pela prova mais amarga, que é a desencarnação do filho. Tá? Até porque ninguém se prepara para perder filho. A gente, ainda que seja difícil, tem um entendimento de que os pais deverão ir primeiro do que nós, mas ninguém se programa para ir depois dos filhos. Então, é muito doloroso isso, mas a gente tem que esquecer que existem outros que precisam de nós. Então, é preciso que a gente pare, depois de um período de refazimento, compreenda que a gente perdeu alguém, mas a gente tem outros para cuidar, outros para também tutelar. Então, a gente se reconstrói, se levanta e segue. E só um último detalhe. Quem perde filho ganha uma ferida na alma muito forte. E quando, depois de um tempo, esta ferida ela vai fechar. Demora, mas ela fecha. Ela cicatriza. E quando ela cicatrizar, não significa que você curou por completo. Porque toda ferida que cicatriza deixa uma marca. Nós levaremos em nós a cicatriz dos nossos entes queridos. Mas a ferida fecha. Ela para de sangrar. E a gente leva o resto da caminhada, lembrando daquele que partiu antes de nós, mas tenhamos certeza, esses que nós amamos e que nos amam, nos aguardam para o reencontro feliz que já está marcado nos livros da eternidade.